Olá, meus amores, vamos dar início à nossa correção de matemática. Abram o livro de vocês na página 157. Primeiro quesito da página 157, você teria que escrever a propriedade aplicada em cada uma das questões. Na letra A, eu tenho a propriedade associativa. Na letra B, eu tenho o elemento neutro. Na letra C, eu tenho a comutativa. E na letra D, eu tenho a distributiva. No segundo quesito, você teria que aplicar a propriedade associativa para resolver as questões a seguir. Então, aqui, colocando a propriedade associativa, você ia colocar os parênteses ou no começo, como está neste, ou no final, como está esse. Então, 6 vezes, aí parênteses, 3 vezes 2, fecha parênteses igual. Então, 6 vezes 6 é igual a 36. Esse segundo 6 saiu da multiplicação de 3 vezes 2. Ou, se você fez dessa outra forma, 6 vezes 3 dentro do parênteses, vezes 2. 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36. Na letra B, você poderia ter feito dessas outras duas maneiras também. 7 vezes, aí entre parênteses, 4 vezes 3, aí 7 vezes 12, 4 vezes 3, 12, é igual a 84. Ou 7 vezes 4, dentro do parênteses, vezes 3. 7 vezes 4, 28, vezes 3, 84. A letra C, vamos fazer aqui 4 vezes, aí 2 vezes 6 dentro do parênteses, 4 vezes, aí 2 vezes 6, 12, 4 vezes 12, 48. Ou você colocaria na frente, 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. Letra D, 8 vezes 3, vezes 5. 8 vezes, aí dentro do parênteses, 3 vezes 5. Então, 8 vezes 3 vezes 5, 15. 8 vezes 15, 120. Ou você colocaria 8 vezes 3, vezes 5. 8 vezes 3 dentro do parênteses dá 24, vezes 5, 120. No terceiro quesito, você teria que escrever o nome dessas propriedades que estão escritas aqui, através das continhas, na cruzadinha. Então, a propriedade da letra A é a comutativa. Na letra B, eu tenho distributiva. E na letra C, eu tenho associativa. A única propriedade que não apareceu na cruzadinha foi o elemento neutro. Você escreve o nome dele dentro deste quadrinho. Tá ok? Continuando a nossa correção, na página 158, o quarto quesito, você teria que calcular fazendo primeiro o que está entre parênteses para depois responder. Então, aqui na primeira, eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Na segunda, eu tenho 3 vezes 3 dentro do parênteses. Então, 4 vezes 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Em seguida, eu tenho 10 vezes 4 dentro do parênteses. 5 vezes 10 vezes 4, 40. 5 vezes 40, 200. 5 vezes 10, 50. Vezes 4, 200. Quando agrupamos os fatores de forma diferente, o que acontece com o produto? O produto continua o mesmo. No sexto quesito, você tem aí as afirmativas para ver a que melhor explica o elemento neutro. Então, o elemento neutro da multiplicação é o zero. O elemento neutro da multiplicação é o fator que multiplicado por outro dá 1. O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, das 3 alternativas, a verdadeira é a terceira. O elemento neutro da multiplicação
é 1. No sexto quesito, você teria que pintar as placas com os resultados iguais, com as mesmas cores. Eu pedi para responder essas questões no caderno, então vamos ver cada uma delas. A primeira conta, eu tenho 6 vezes, entre parênteses, 4 vezes 8. Então, aqui eu vou copiar o 6 e vou resolver quem está dentro do parênteses. 4 vezes 8, 32, igual. Vou multiplicar agora esses dois números. 6 vezes 32. Então, 6 vezes 2, 12, fica 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 192 é a resposta. A próxima continha, eu tenho 6 vezes 6 vezes 2, igual. 6 vezes 6, 36, vezes 2. 2 vezes 6, 12, a 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 72 é a nossa resposta. A próxima continha da primeira fila é 54 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 108 é a nossa resposta. A filinha do meio agora. Vamos aqui a continha. 8 vezes 2 vezes 9. Então, copia-se o 8 e multiplica-se 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Agora, vamos multiplicar aqui este número. 8 vezes 8, 64. Deixa o 4 e deixa 6 guardadinho. 8 vezes 1, 8. 1, 6, 14. Então, 144 é a nossa resposta. Segunda conta do meio, a gente tem entre parênteses 6 vezes 6, vezes 3. 6 vezes 6, 36, vezes 3. Então, 3 vezes 6, 18, a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 108 é a nossa resposta. A terceira continha da segunda fila. Eu tenho 6 vezes 4 vezes 8. 6 vezes 4, 24, vezes 8. Vamos fazer a multiplicação aqui. 8 vezes 4, 32, ficou 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 18. 16 com 3, 19, digo. Então, 192 é a nossa resposta da segunda filinha. Vamos à última fila de continhas do sexto quesito. Então, eu tenho dentro do parênteses 200 mais 100 vezes 2. Então, 200 mais 100, 300 vezes 2. 2 vezes 3, 6. E acrescenta-se os dois zeros. 600 é a nossa resposta. Próxima continha eu tenho 8 vezes 2 vezes 3. 8 vezes 2, 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48 é a nossa resposta. E a última continha eu tenho 300 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 600. Então, aqui, observando, nós vamos pintar lá no nosso livro a primeira continha, que tem o mesmo resultado que esta continha aqui da segunda fila. Então, a gente pinta todas as duas de uma mesma cor, certo? Daqui a pouco eu mostro lá no livro. A próxima continha que eu irei pintar é a terceira continha. Deixa eu fazer outra formazinha aqui.
que tem o resultado 54 vezes 2, que deu 108. Vou pintar ela da mesma cor. Vou pintar esta outra também. 6 vezes 3 vezes 3, que deu 108 também. Então, essas duas nós iremos pintar da mesma cor no livro. E a próxima continha é a que teve a resposta de 600. Então, 200 mais 100 vezes 2 deu 600. E 300 vezes 2 deu 600. Então, essas outras duas continhas você também vai pintar de uma outra cor. Vamos ver no livro. No livro, você irá pintar a primeira e a última da segunda fila, a última da primeira fila com a segunda da segunda fila e a primeira com a última da terceira fila. Então, aqui você pinta de uma cor. Essa com essa você pinta de outra cor e esta com esta de outra cor. Tá ok? Então, agora vamos ao 7º quesito, que diz o seguinte. Você teria que resolver aplicando a propriedade distributiva. Então, a letra A eu fiz no exemplo. Vamos ver aqui, eu fiz a decomposição do número 26. 20 mais 6, colocando dentro do parênteses, vezes 5. 20 mais 6, aí eu coloquei 20 vezes 5 mais 6 vezes 5, aplicando a propriedade distributiva. Então, 20 vezes 5 dá 100, 6 vezes 5 dá 30, 100 mais 30, 130. A letra B ficou dessa forma, 40 mais 3, vamos formar o número 43, vezes 3. Então, 40 vezes 3, mais 3 vezes 3. 40 vezes 3, 120, mais 3 vezes 3, 9. 120 mais 9, 129. A letra C, eu tenho 7 vezes, entre parênteses, 30 mais 9, que forma o número 39. Então, 7 vezes 30, mais 7 vezes 9. 7 vezes 30, 210, mais 7 vezes 9, 63. 210 mais 63, 273. Vamos à página 159. Você teria que relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, observando as operações em que as propriedades da multiplicação são a mesma. Então, a primeira continha, eu vou ligar com a terceira, a segunda com a primeira, a terceira com a quarta e a quarta com a segunda. Então, ficou desta forma aí a nossa ligação relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. O segundo quesito, você teria que ler o probleminha para resolver ele. Então, a letra A do nosso probleminha ficou 5 vezes 3, 15. E a letra B, 3 vezes 5, 15. A resposta, as duas turmas A e B levaram a mesma quantidade de refrigerante. Essa é a nossa resposta do segundo quesito, letra A. Na letra B, o outro probleminha que você leu, teria como cálculo 3 vezes, aí entre parênteses, 14 mais 16, fecha parênteses, é igual 3 vezes 14 mais 3 vezes 16. Vamos fazer essa multiplicação para fazer a correção. 3 vezes 4, 12, a 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 42 é a nossa primeira resposta. 3 vezes 6, 18, ficou 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48. Então, 42 mais 48 igual a 90. Resposta, eles ainda precisam arrecadar pelo menos 90 materiais de limpeza. E assim concluímos a nossa correção de hoje.
Fiquem com Deus e até a próxima aula.